Jornal Estado recebe hoje Halder Gomes, um cearense que se tornou destaque aí no mundo dos filmes. Ele é roteirista, diretor e tem grandes sucessos como Cine Hollywood e transformou a comédia cearense, tanto no Ceará, como eu posso dizer, ou então no Brasil inteiro. Halder, muito obrigada por você estar Obrigado. aqui e ter aceitado o nosso convite para vir contar um pouco da sua trajetória, da sua história de vida, dos seus filmes. Obrigado, agradeço o convite. Prazer. Halder, é o que todo mundo quer saber desde o início. Como tudo começou? Essa paixão pelo cinema? Eu vi que você fez, na verdade, faculdade de administração, mas seguiu outra carreira. O lado artístico falou mais alto. Assim, eu trago uma experiência muito lúdica de memórias do meu primeiro encontro com o cinema, né? Que tudo começa, acho que tudo começa quando a gente vai para esse universo do entretenimento, de alguma coisa que se inspirou na infância, né? Eu assisti muitos filmes no cineminha de interior e aquilo me fascinava. O cinema ainda era a maior diversão e eu acho que ainda continua sendo, né? Mas naquela época muito mais, porque não existia tanta distração assim. E é aquela magia de uma salinha de cinema do interior, representada como no Cine Hollywood, daqueles filmes que vinham de Hong Kong na década de 60, 70, né? Todo esse universo de filmes, aquilo muito me seduziu. E em especial os filmes de Bruce Lee. Aqueles filmes me colocaram no DNA o desejo de se tornar faixa preta em arte marcial, de ser lutador e quem sabe na frente via fazer filmes, né? Obviamente que quando você fala isso, nesse pensamento de uma criança no interior, na década de 70, quando é que isso vai encontrar um ponto de realidade, né? Mas uma hora o universo trata de organizar tudo e fazer a coisa começar, né? O seu primeiro sucesso foi, que estourou, né? Foi Cine Hollywood. E eu percebi que no Cine Hollywood você retratou a sua história com o cinema. Isso. O Cine Hollywood, na verdade, ele é meu quarto longa-metragem, né? Mas foi o filme que deu uma grande virada na carreira. E esse filme, na verdade, ele começa com um pequeno ensaio, 10 anos atrás, no curta-metragem chamado Artistas quando o Cabo do Mal, que apresenta o Edmilson Filho como protagonista, e que é esse recorte de memórias dessas sessões mambembes de cinema que eu vivenciava nos interiores. Então esse filme ele é um pouco de uma colagem de vários personagens ali, de figuras que eu conheci, de figuras, de coisas minhas representadas em outros personagens até, para você poder distribuir ali aquela quantidade de informação que você acumula e transformado numa comédia, uma história triste, porque no final das contas, sim, Hollywood, ele é uma comédia ao olhar da contação da história de uma visão de uma criança. Mas ela é uma história triste quando você fala da morte dos cinemas no interior, né? Porque até a década de 80, por aí, todo interior tinha um cinema. Não importa se a qualidade era mambembe ou não, mas tinha. Hoje em dia são pouquíssimas as cidades que têm cinema. Então o filme tem esse paradoxo, essa ambivalência da alegria e da tristeza, do amargo e do doce, da morte do cinema e a vida que renasce nesse cinema através desse filme, né? Como um recorte e um resgate de uma memória de um cinema que existiu, foi muito pulsante, mas que ficou guardado na memória de uma geração que de repente se viu naquele filme. Eu acho que esse foi um dos gatilhos do sucesso dele. Era isso que eu ia te perguntar. Você imaginava que o filme, né, ia fazer esse sucesso todo, que inclusive virou até série, né? Teve o que, Isso. dois, se eu não me engano, Três três temporadas. temporadas e foi sucesso de bilheteria. Isso, foi. Imaginar, assim, a gente não consegue imaginar que você vai fazer um filme que custou muito pouco e que ele vai bater em bilheteria o Titanic no Ceará, por exemplo. Se você disser para qualquer pessoa, pô, se eu dissesse isso antes, rapaz, esse cara é doido, prende. Mas aconteceu, né? É um fenômeno raríssimo que não se repetiu ainda de lá para cá, né? Porque é um filme que foi feito com muito poucos recursos, é um filme feito com os nossos talentos, revelando os nossos artistas, com um lançamento com pouco dinheiro para lançar, assim, tudo a favor do contrário, como diz o personagem Francis Gleason no próprio filme, né?
Mas de repente esse filme cai nas graças do público, né? O sentimento de pertencimento vem muito forte, a nostalgia vem muito também presente no filme, e isso atrai um grande público. Então, de repente, muitas pessoas que não iam mais ao cinema, ou que nunca mais tinham ido ao cinema, ou que nunca foram ao cinema, se viram no lugar de ter o desejo de ir ao cinema para ver esse filme. E até mesmo em conversas assim que eu tenho com as pessoas de mercado de muito tempo para cá e tudo, tem uma pessoa da Disney que veio perguntar como é que o filme conseguiu unir 3 gerações, quando a Disney consegue juntar pais e filhos. O filme conseguiu juntar avós, pais e filhos, o que é muito raro, porque traz a nostalgia dessas pessoas que viram aquele cinema do interior, vieram para a capital, não foram mais ao cinema e de repente aquela história é aquilo que ele contava para os netos e o neto não conseguia assimilar e chega um filme que diz, olha, era assim. Então ele teve essa magia também, além de tantas outras coisas. E teve desdobramento, né? Fizemos a parte 2 e depois ele virou na Rede Globo uma série no total de 35 episódios em 3 temporadas, que foi um sucesso de audiência incrível. Tem projetos para continuar a série do Cine Hollywood ou parou por aí? Ou vai ter Cine Não, Hollywood 3, 2? o Cine, eu dei um tempo nesse universo, né? Obviamente que eu tenho argumentos prontos para um terceiro filme. A Globo até mesmo já quis fazer um outro telefilme, mas a gente não conseguiu alinhar a vida de todo mundo para voltar a fazer. Então é um universo que ele é inesgotável, ele é sempre muito fascinante, muito sedutor por conta da metalinguagem do cinema. O cinema é uma coisa que é sempre presente na nossa vida, não importa a época que for. E ele está guardado lá num momento que de repente eu tiro de novo essa paixão da gaveta e volto e reabro esse projeto, mas não é nada que eu tenho vontade de fazer agora, até porque fiz muito, né? Quando a gente para pensar, um curta, 2 longas e 35 episódios de série, é muita coisa. Mas é um universo inesgotável. Então ele está guardado no coração para a hora que eu achar que deve ser um momento de retomá-lo, mas no momento não. E a amizade com o Edmilson, como começou? Porque a gente vê aí que foi uma dupla que estourou, que deu certo e tá bombando aí, né, hoje em dia, com vários filmes, Shaolin do Sertão 2, que inclusive, né, já foi gravado, tá todo mundo ansioso pra ver, eu pelo menos sou uma, porque se um foi daquele jeito, imagine o 2. É muito bom o 2, sabendo que eu vou fazer é isso. Edmilson é um irmão que chegou na minha vida que nem eu tive nem ele teve, né? Ele tem 3 irmãs, eu tenho 3 irmãs, e a gente se conheceu e viramos irmãos pelos acasos da vida. Mas é uma amizade que começa na arte marcial, quando eu tinha minha academia na década de, acho que o ano era 92, 93, quando Edmilson se matriculou na minha academia como faixa branca, sonhador, querendo ser campeão, muito dedicado. E alcançou todos os objetivos que ele quis como atleta, como professor de arte marcial. Foi um grande atleta, foi um grande professor, foi um grande treinador. Mas eu sempre via dentro da academia ali um grande talento também. E na época eu estava começando minha carreira no cinema, um grande talento para o cinema, um grande talento para a comédia. Então, quando eu escrevi o curta-metragem O Artista contra o Cabo do Mal, que é essa cimentinha que deu origem ao universo, né, que ampliou o ponto de partida do universo Cine Hollywood, eu escrevi tendo o Edmilson como esse personagem, porque só ele poderia fazer esse personagem, né? E assim ele fez de forma brilhante, tanto é que a carreira dele né, teve esse grande alcance, né, revelando a potencialidade que ele tem como artista de alcançar várias camadas, vários lugares como comediante, como ator. Ele é um artista assim, ilimitado e traz consigo não só a comédia, mas essa habilidade corporal que ele tem, dessa base da arte marcial, que faz com que ele possa exercer muitos papéis além da atuação em si, que possa incorporar a questão física da coreografia, seja luta, seja dança, seja lá o que for, a dramaturgia dele. É um presente assim para o nosso entretenimento, a Edmilson. Ele desdobra tão bem os personagens nesse filme, nesse último filme dele, Férias Trocadas. Férias Trocadas, Ele teve o desenrolar de fazer 2 personagens ao mesmo personagens. tempo e você ficava, caramba, como pode? Porque um mais requintadozinho, mais todo, e já o outro desenrolado e não tava nem aí. E 2 personagens muito difíceis, muito distintos, né? Dentro do mesmo filme.
Isso é tão difícil de fazer, porque as pessoas não têm noção da complexidade que é fazer um filme em si, mas a complexidade que é fazer dois personagens, né? E muito distintos. Na mesma diária ele tinha que ser um, né? Recaracterizar inteiro para ser outro, e depois você juntar essa mesma cena e montar e essa cena ser ele com ele mesmo, sendo duas figuras distintas, até para psicologia é algo bem complexo também, você exercer uma dupla personalidade no mesmo dia, né? E essa dupla personalidade interagir como dois personagens. É difícil, é muito desafiador. Ali é uma grande prova a mais, né, do talento, dos recursos que ele tem como ator. Tirando o Cine Hollywood, né? Qual das suas outras produções assim te impressionou a nível recorde de bilheteria que você não imaginava que fosse alcançar um sucesso tão grande? Tem uma coisa muito interessante no Bem-vindo a Xaramubim, porque esse filme, ele teve muitos momentos, o processo de construção dele foi muito atrapalhado por circunstâncias, inclusive a própria pandemia, né? Então ele começa numa ideia onde o Bruno Weiner, que é o dono da Downtown Film, distribuidor, me falou, poxa, Raul, faz um filme sobre choques culturais. E, pô, tá bom. Aí ele falou, cara, tem uns filmes franceses que são muito interessantes, dá uma assistida e tudo. Aí eu escrevi a sinopse do Bem-vindo a Xaramubim, né? Quando eu escrevi a sinopse, eu apresentei para a produtora, a Maíra, da Glass, e ela achou, nossa, isso é muito bom, vamos desenvolver e tudo. E aí, alguns roteiristas entraram no processo de desenvolvimento, mas não estavam achando a essência do que era que eu estava buscando, né? E daí, na reta final, eu dei uma reescrita no roteiro, unindo coisas bacanas que os roteiristas apresentaram e tudo, e conseguimos encontrar um roteiro que eu achei, nossa, isso aqui, essa história é muito boa de ser contada. E aí veio a pandemia, né? A gente perdeu uma agenda de produção numa época, e quando perdemos essa agenda, não, agora vai, ano que vem vai, veio a pandemia. E aquilo desmontou tudo. E fizemos o filme durante a pandemia, numa época que morria quase 3 mil pessoas por dia e não existia vacina. Então foi um grande desafio, primeiro fazer comédia num momento tão triste, tão denso, tão pesado que a humanidade vivia, né? Como é que você faz comédia naquela situação? Mas a gente sabia que ali a gente estava fazendo algo muito especial que seria terapêutico após passar esse trauma da pandemia. E aí veio o filme pronto, né? Quando ele fica pronto, que eu assisti o filme, e as pessoas do distribuidor lá do Sul, ele ficava meio, nossa, mas qual o potencial do filme? Eu disse, cara, esse filme ele vai ser um sucesso por um motivo muito especial. Porque a gente está sempre acostumado a ver o nordestino sair para o Sudeste e se arrombar por lá. Vamos fazer o contrário, vamos trazer alguém para se lascar aqui, né? Para levar uma lapada, para ver. Tem um choque de realidade e tudo. Então o filme ele teve essa essência. O pulo do gato dele é exatamente você inverter esse olhar onde sempre a gente que se lasca. Por que a gente sempre que se lasca? Né? Por que não pode ser o contrário? E quando a gente lançou o filme, a gente lançou logo que passou a pandemia. Então ali o cinema ainda estava retomando e tudo, e foi um lançamento muito pequeno. Mas mesmo assim, ele aqui no Ceará ainda vendeu mais ingressos do que a capacidade do Castelão, com pouquíssimas salas. Isso é um número muito expressivo. Mas aconteceu um fenômeno interessante nele. Ele criou uma demanda reprimida. Os cinemas não estavam, as salas não estavam querendo programar os filmes brasileiros, por causa da pandemia que os filmes brasileiros não estavam dando bilheteria e tal, a gente ficou meio que à revelia. Mas o filme repercutiu tanto nas redes sociais, eu nem sabia que diabo era TikTok até eu ver o tamanho da repercussão do filme no TikTok. Aí foi que eu entendi, milhões de compartilhamentos, gente, o que é isso? E aí quando o filme foi lançado no Apple TV, que é aquele que você paga, né? Dá para assistir e tal. Os streams No pagos. stream. Ele ficou em primeiro lugar por 10 dias na Apple TV e o segundo lugar ficava disputando, o segundo lugar, o filme do lançamento do Tom Cruise, o filme do lançamento do Brad Pitt e o filme do lançamento do The Rock. Disputando o segundo lugar, o Bem-vindo em primeiro, né? Então isso é muito expressivo. Você vê um filme nosso, batendo Tom Cruise, Brad Pitt e The Rock de uma lapada só. Aí quando vem ele entra no YouTube Premium, que é o que você paga, é streaming também. Mesmo fenômeno. Primeiro lugar e os cabas se disputando ali embaixo.
Quando ele entrou no Globoplay, ele passou mais de 40 dias como sendo o filme mais visto em primeiro lugar, e ele é o filme mais visto até então do Globoplay. E aí teve esse desdobramento incrível. Então foi um filme que ele foi tão feito assim, tão discreto por conta da circunstância da época, mas tomou uma proporção tão grande que eu não paro de receber mensagem, não paro de... As pessoas mandam para mim recortes que saem o tempo inteiro de TikTok. É um fenômeno doido de rede social. E eu não tinha tido até então um filme que tivesse tanta relação orgânica com a rede social como é o Bem-vindo a Xaramim. Não tem nada parecido. Realmente foi um estouro, assim, que quem assiste até hoje é risada, É assim, muito que louco, pode assistir 10, 15 vezes, você ri do mesmo jeito, como se você estivesse assistindo a primeira vez. Ele tem essa coisa muito sedutora. As pessoas assistem muito o filme. Repetem, assim, como uma coisa de criança. Criança assiste o desenho animado sempre, né? Ele vira uma coisa recorrente na programação de muita gente que me manda mensagem, que não para de assistir. Isso é muito bom. E como é que funciona a escolha dos cenários, né, dos ambientes, dos locais? Vocês gravam bastante, assim, no interior, né, Né? sertão mesmo. Como é que funciona essa escolha dos cenários, dos locais, das cidades? Então, muito em função da logística. Primeiro do que a história pede, mas logística é determinante no cinema. Até mesmo vem a questão do Bem-vindo a Xarambi, que sempre é uma questão que as pessoas, mas não foi feito em Quixadá, foi feito em Quixadá e tal. Gente, mas Guerra nas Estrelas foi feito na Terra, não foi feito no espaço, né? Mas o que acontece é assim, eu vou falar dessa questão logística, da escolha, até mesmo usando o Bem-vindo a Xarambi como exemplo. A gente ia filmar antes da pandemia, fomos a Xeramubim, marcamos todas as locações, tudo definido, ok, o filme vai ser aqui, tudo certo. Veio a pandemia. Quando veio a pandemia, mudou tudo a forma de fazer cinema. Existia um rigor de um controle sanitário por conta dos seguros das empresas que exigiam que o roteiro fosse submetido a uma empresa que ia fazer o protocolo sanitário do filme, né? Então eu tive que reescrever o roteiro inteiro, readaptando o protocolo. Não pode ter número de figurantes, cena com muita gente não pode, se tem figurante tem que estar a uma distância X e tal. Isso faz você repensar o filme inteiro. Então quando a gente olhava para o lugar que a gente tinha escolhido, não podia, até porque a cidade tem que ter no máximo X habitantes para que você possa fazer e tem que ter uma circunstância e tal. Quando eu olhava para aquele universo inteiro, eu só tenho um lugar que eu consigo fazer esse filme, na Joatã, que é ali um distrito de Quixadá, que eu sei que ele é muito isolado, ele é muito... não tem movimentação de pessoas. Então, tudo que o protocolo exigia estava naquele lugar. E se a gente não fizer o filme naquele momento, a gente não faria depois. Ia expirar um monte de prazo, um monte de coisa. Então, a gente teve que fazer o filme em Joatama. Mas, o meu coração estava ligado a Xeramubim. Então eu me lembrava muito daquela música Juazeiro Petrolina, né? Eu gosto de Juazeiro, mas adoro Petrolina. Então assim, eu gosto muito dos dois lugares. Então por que não contemplar os dois? Por que não fazer o filme um e levar o nome do outro? O próprio Chalim do Sertão, eu fiz muitas cenas do Chalim do Sertão em Guanassés, em Cascavel, como se fosse Quixadá, e Quixadá levou o crédito. Então a logística determina essas escolhas. Então por que a gente filma muito o Sertão Central? O quão deslumbrante são os cenários naturais de Quixadá, que são ilimitados em quantidades, né? Mas aí vem uma questão muito importante: acesso a esses lugares, estradas boas, hotéis com capacidade para abrigar uma equipe grande de cinema, né? Com conforto, porque você tira as pessoas de casa por muito tempo. Então esses dois fatores, esses três fatores são determinantes: acesso, rede hoteleira e o que o lugar oferece como locação, que atende ao que a história demanda. O Sertão Central, Quixadá específico, ele tem muitas possibilidades de muitas histórias a serem contadas lá. Ele proporciona essa variedade, como se fosse um grande estúdio natural que permite isso. Então as escolhas passam muito por essas decisões logísticas. Já pensou em procurar outras cidades para ver também? Porque a gente vê que tem muitas outras cidades que ainda são um pouco, que tem muito potencial Sim, também, mas sim, são bem escondidas. Digo isso por Ubajara também. Ubajara é sim. uma região maravilhosa, né? É, Serrana, clima muito fresco.
assim, quando eu olho, por exemplo, o SIC já foi para um outro lugar, né? Quando a gente filmou o SIC, a gente já saiu do sertão e fomos para Fortim. E filmamos muito na região praiana, né? Então já é um outro cenário, já é um outro universo, já é uma outra parte do Ceará ali que a gente usou como locação, como sendo vários lugares distintos no próprio Caribe e ilhas assim no Atlântico, né? Então a gente tem essa possibilidade de falsear os lugares também, né? Agora quando o Shaolin do Sertão 2, por exemplo, a gente filmou muito em Aquiraz, filmamos muito, filmamos no Sertão, filmamos em Aquiraz, filmamos aqui em Fortaleza. Temos um outro projeto que a gente vai para, que a intenção é ir para Serras, que já é uma história de um universo, que já é uma outra geografia, já é um outro cenário, uma outra paisagem. Então a gente sai para onde as histórias chamam, né? Mas sempre buscando lugares que têm essa possibilidade de abrigar uma equipe de cinema muito grande. Porque somos muitos. Uma produção dessa, quando eu fiz o Cangaceiro do Futuro, por exemplo, a série para Netflix, nós tínhamos uma equipe, entre elenco e equipe, aproximadamente 200 pessoas todo dia no set. Então, e todas essas pessoas, maioria vindo de fora, né? A gente incorpora muita mão de obra local onde a gente chega, tem muito trabalho de formação, mas é muita gente que vem de fora. Então você precisa realmente que tenha uma rede hoteleira que consiga dar suporte para isso tudo. Senão você não consegue fazer o filme, né? Senão você começa a ter problema de, um tá num hotel bom, outro não tá num hotel que não tá legal, e aí começa a ter um desequilíbrio que a gente não quer isso para as equipes. Então, a logística sempre vai ser determinante. E o Halder imaginava que ele seria esse sucesso todo, que as histórias escritas por ele, dirigidas por ele, fariam esse sucesso todo hoje? Não tem, a gente sonha, né? Mas você não pode ter a certeza do resultado. Mas a única coisa que eu acredito muito é no foco, determinação e trabalhar. Assim, eu trabalhei e trabalho muito ainda, né? E assim, eu acreditei muito no que eu fazia. Me questionei muitas vezes, tive muitas vontades de desistir, tive muitos motivos para desistir. Não só vontade, mas motivos mesmo, assim. E não são motivos qualquer, motivos mesmo racionais, que de você parar para pensar, meu irmão, deu, não dá mais, chega. Mas eu tenho muitas figuras assim, até mesmo tão distantes, me inspiraram muito, né? Por exemplo, Van Gogh me inspirou muito. Por que Van Gogh? Poxa, mas Van Gogh é tão distante, um cara morreu em 1890, um pintor. Mas Van Gogh, no momento da vida dele, muito tarde no período que ele viveu, ele decidiu, não, agora eu vou ser pintor. Né? E foi uma virada de chave mesmo, quando ele decidiu ser. Ele não era pintor. E resolveu ser. E se dedicou muito para isso. Né? Tudo bem, teve reconhecimento tardio. Mas era uma questão de tempo, se ele não tivesse morrido, dele encontrar o seu sucesso, o seu reconhecimento em vida. Então, quando eu me encontrava nesses momentos de pensar, poxa, não está dando certo e tudo, eu me lembrava dessas figuras que são referências importantes. E aí, obviamente, tem momentos assim decisivos na carreira e pessoas importantes que surgem na sua vida que ninguém faz nada só. E cinema é o trabalho mais coletivo que você pode imaginar. Mas acontecem coisas surreais também, que eu acho que vem também o lado não diria nem o sobrenatural, mas sei lá o que pode ser o gatilho para alguma coisa. Vou dar um exemplo bem específico na minha carreira. Quando eu fiz o Cine Hollywood, que o filme estava pronto, eu fui em todos os distribuidores, ninguém queria lançar o filme. Né? Absolutamente ninguém. O Bruno Weiner, que é o dono da Downtown Films, quando eu mostrei para ele em primeira mão, ele falou, cara, eu gostei muito, mas não entendi. Eu não sei como posicionar no mercado um produto tão diferente de tudo que eu já lancei. Eu disse, cara, mas eu tenho ótimas ideias como lançar esse filme. Deixei para ele um business plan, né, como as pessoas chamam, e ele falou, vai no mercado, se tudo der errado, você volta aqui. E eu fui visitar todos os distribuidores. Todos. O distribuidor falava assim, poxa, mas como é que eu vou lançar um filme se o ator não é conhecido? Meu irmão, quando Jesus começou também ninguém conhecia.
Como é que eu vou lançar um filme falado em cearense, mas tu lança filme falado em chinês, sabe? Mas no final ninguém quis lançar. Nesse dia, faltava o último distribuidor que tinha para visitar em São Paulo. E o cara falou, você tem dinheiro para lançar? Eu disse, não, se eu tivesse, eu lançava. Eu sei como é que lança, mas não tenho dinheiro, estou aqui porque eu estou sem grana para lançar, não tenho. Ah, não, só se tiver o dinheiro para lançar. Esse foi o dia, esse foi um dos momentos que eu falei, vou parar. Realmente fiz de tudo que eu podia, né? E aí acontece uma coisa muito surreal. Entra o surrealismo nessa história também. Nesse dia, eu entrei no Facebook, na época era muito orgânico, funcionava e tal, aí peguei e coloquei uma foto minha, assim, tava com o cabelo solto, e o vento batendo assim, uma foto meio doida e tal, e coloquei um texto assim, quero lançar o Cine Hollywood, tem muita gente querendo ver, mas os distribuidores querem que eu tenha dinheiro para lançar, eu não tenho. A parte que me cabe como realizador é fazer os filmes. Porém, entretanto, todavia, assim como a Xuxa, eu tenho lindos cabelos lisos naturais e ofereço para pintá-los em troca de dinheiro para lançar. Quem vai? Hashtag Vela, hashtag L'Oreal, hashtag Dermacite, hashtag tudo que faz espuma, sabonete Febo. Porque a Xuxa, naquele dia, quando eu entrei no UOL, tinha uma notícia que ela tinha feito, ela tinha fechado um contrato de 2 milhões de reais para pintar os cabelos de preto. Eu achei aquilo tão surreal, tão louco, sabe? Que eu escrevi esse texto. E aí virou uma coisa, a galera no Facebook, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, virou uma onda, eu quero ver, eu quero ver. Aí o Bruno Weiner, da Altal Filmes, ele viu aquela loucura toda, que era o primeiro distribuidor que eu tinha passado, e ele falou, olha só, olha, eu vi que você não fechou com ninguém, não quero lhe ver de cabelos pintados, volte aqui. E aí eu voltei e deu tudo certo. Aí conversamos mais sobre o lançamento do filme e aconteceu o que aconteceu com o Cine Hollywood. Então, tem o lado surreal da coisa, tem o lado onde você leva muito não, muita paulada, mas tem uma coisa que muito me ensinou, que tudo motiva. Eu não tenho rancor de nada, eu não tenho problema com nada, ressentimento com nada. Com tudo que aconteceu, com coisas que você sentaria e choraria por um ano, tudo aquilo sempre me fortaleceu. Então, voltando ao começo do que você falou, eu sempre fui muito determinado, muito focado. E a luta me ensinou muito isso. Eu venho da luta, minha formação é administração de empresas, mas eu fui atleta de taekwondo há muito tempo, fui professor há muito tempo, lutei por muito tempo. E treinar é muito desgastante. O treinamento é muito pior do que a competição em si, né? É muito massacrante tudo. Então eu acostumei muito tempo a viver com a derrota, com a frustração, com a dor, com o sofrimento de treinar machucado, com a angústia das lesões. Isso tudo é muito doloroso, então te fortalece muito. Então quando eu via colegas assim que levavam um não e o filme não entrou no festival, não sei o que, mas lá, e chorar um textão no Facebook e tudo, eu parava para pensar, cara, ruim é levar um chute no queixo. É 1000 vezes pior do que você levar um não. Você tá lutando e o cara meter uma bomba no teu queixo e tu passar uma semana sem comer porque não consegue mexer a mandíbula. Isso é muito ruim. É muito ruim você quebrar um dedo, é muito ruim você ter uma lesão, uma ruptura do músculo. Isso não é pior do que levar um não. Então, isso tudo fazia com que eu fosse mais resistente às situações onde eu já ouvi tanta coisa absurda, né? De que, isso não dá em nada, esse projeto não presta, esse ator não é bom, esse não sei o que, mais lá. E no final das contas, eu acreditei, eu estava certo. Né? Então, acho que você ter essa determinação e o foco e a convicção do que você está fazendo, por mais que seja louco, só você acredite, mas se você não acreditar, né, quem vai acreditar? Você tem que ser o primeiro que tem que acreditar no que você faz. Exatamente. Halder, eu vi que teve um filme seu que esse ano estava na lista, né, do Oscar de 2025. E esse filme ele é um pouco mais diferente. Você saiu um pouco da comédia e foi pro drama. Você usou pintura, misturou a arte da pintura. Como foi para fazer esse filme para você diferente, um pouco das outras, né, realidades que você fazia? Pois é, o Vermelho Money, ele vira, faz uma curva radical para um outro forma de fazer cinema, de contar história, que pode parecer muito discrepante para quem me conhece superficialmente, mas ele é muito
pessoal, ele é um universo muito íntimo da minha grande paixão, que é a pintura. Desde criança que eu desenho e que eu rabisco e que eu pinto diariamente. Então, assim, era um desejo muito grande de falar desse universo. Então, para mim é uma zona super natural e confortável entrar naquele ambiente, naquele mundo, que pode aparentar muito estranho para muita gente, porque é como se não montasse, né? Como pessoas que escreveram textos do filme, eu li 4 vezes os créditos para ter a certeza que era o mesmo diretor do Cine Hollywood. Como é que pode? Né? Mas assim, a gente pode fazer tantas coisas, né? Acho que a nossa cabeça é tão múltipla, né? Então ali é um universo dessa grande paixão, e assim como esse universo da comédia que eu trago, da nossa comédia local, do mundo da arte marcial, que é um outro universo que eu vivenciei, que eu trago nesses filmes, e que ele é tão amplo como você pega o próprio Shaolin do Sertão, Cangaceiro do Futuro, o Cine Hollywood e tudo, esse mundo da pintura também tem essa amplitude quando eu trago para esse outro universo que consome grande parte do meu tempo. Então, o Vermelho Monet, ele é o primeiro de uma trilogia que eu tenho vontade de fazer sobre esse mundo. Né? Então, ele é esse primeiro, que foi um filme que andou muito nos festivais e tudo. Tínhamos ali na lista dos filmes brasileiros concorrendo à vaga do Oscar, obviamente que era para ser o do Walter Salles e era que tinha que ser por tudo, por tudo, por tudo, por tudo. Mas foi bacana ver o filme ali figurando, né, nessa lista. E agora sim, eu abro um outro caminho com uma possibilidade agora muito menos difícil de fazer, de falar mais desse universo, porque tem um grande cartão de visita pronto, né? O difícil era eu falar para alguém que conhece minhas comédias, olha, eu quero fazer esse filme sobre esse universo. Ah, eu volto pro zero de novo. Você é doido? Não, todas as coisas que eu escutava quando estava tentando fazer cinema e vinha da luta, eu escutei quando eu estava querendo fazer esse filme vindo da comédia. Inclusive, o preconceito ele vai para outro lugar. Se existiu o preconceito por outros motivos, no lugar ali de começar uma carreira, ele trocou de lugar e veio agora por você ser da comédia e as pessoas acharam que já julgaram que você não é capaz de falar de arte. Mas o filme está aí, está feito. E agora é a chave do cadeado para outros. E projetos futuros? O que o Halder tem daqui para o futuro, próximo ano, lançamentos, escrever filmes, dirigir filmes? Qual é os próximos passos aqui do Halder? Assim, eu só gosto de falar assim, na certeza, quando a bola está na marca do pênalti. Né? Eu sou muito reservado a não falar nada que não seja muito concreto. Por sorte, os projetos que a gente tem feito, eles têm rendido franquias, né? Por exemplo, o Shaolin, está feito o Shaolin 2, estou finalizando, é um filme que a gente deve lançar no final desse ano ou no próximo, né? O Cine Hollywood teve esses desdobramentos todos, eu fiz os Parsas, o primeiro, mas ele teve um segundo e virou série também. Uhum. O Bem-vindo a Xeramubim, existe um desejo muito grande para que ele seja feito, uma sequência, mas é um desejo, não é nada concreto, mas esse desejo ele é concreto, né? Mas não tem nada mais avançado do que o desejo. Mas é do desejo que as coisas iniciam. Fiz o SIC, que a gente lança esse ano, que é o Central de Inteligência Cearense, que é uma comédia, ação no universo agora de James Bond, é o nosso agente Carcará resolvendo os buchos da América do Sul. Com Edmilson Que é Filho. Edmilson Filho, um personagem diferente, super diferente, em outro lugar do talento dele. E estou desenvolvendo o projeto Azul Vermelho, que é o projeto do segundo filme da trilogia das telas, né? Que o primeiro é o Vermelho Monet. Então esses são os mais concretos, assim. 2 prontos para lançar, um finalizado para lançar, outro em finalização, né? E outros em desejos e desenvolvimentos. Tem outras coisas, em outros lugares ainda mais, que são desejos meus ainda secretos, que eu estou escrevendo e tudo, mas quando tiver uma coisa mais avançada, aí eu falo deles, né? Por enquanto, isso aqui já é muita coisa. Isso é trabalho para muito tempo. Então podemos dizer que vem muita coisa boa por aí, né? Vem, tem muita coisa andando, assim. Eu gosto muito disso, eu tenho muita paixão por fazer cinema, né?
E, então, assim, tem muitas histórias que eu acho que são legais de contar. Agora, é muito complexo, muito moroso e muito caro essa atividade. Então, os tempos são muito estendidos, né? Por exemplo, o Cine Hollywood da sinopse às telas foram 10 anos, sabe? E uma vez eu estava conversando com a senhora, aí quando eu expliquei isso para ela, meu filho, quantos anos você tem? Porque um leva 10, outro leva 12, outro leva 15. Mas, claro, todos andando junto, né? Que você fez um e levou 10 anos, senão eu teria 200 anos na vida. Né? Mas todo dia você trabalha um pouco, por cada projeto dele, uma hora eles nascem. E como é poder levar, né, essa imagem do Ceará, do cearense, a cultura cearense, podemos dizer para o mundo, né? Porque os seus filmes eles não fazem sucesso só nacionalmente, eles fazem sucesso Eles andam, mundialmente. eles andam. É. E poder mostrar um pouco do Ceará, do cearense, da cultura, da comédia. Como é para você fazer isso? É muito gostoso, sabe por quê? É, é tão interessante como as pessoas às vezes tentam criar o termo regional e universal, que eu acho muito taxativo e muito louco, porque qualquer coisa feita em qualquer lugar, ela é regional. Né? Na hora que ela expande e ganha um outro olhar, e ganha o pertencimento de outros lugares, ele se torna universal. Mas existe um pensamento opressor onde se uma história feita numa esquina de Nova York, contando uma história de um gueto em Nova York, ela é universal. E às vezes é um recorte de um bairro, puramente local. E quando a gente está nesse lugar onde normalmente a gente recebe muito mais de fora do que a gente exporta, a gente é bombardeado com uma montanha de histórias que acontecem em lugares que a gente sabe que aquilo aconteceu em algum lugar, tem uma personalidade, tem uma identidade, mas empurram para a gente como sendo universal. E quando a gente vai mandar o nosso para lá, teu filme é regional. Isso sempre é uma questão que eu debato muito. E é muito legal, às vezes, você poder chegar, pois tome nos peitos um regional desse, pois tome um Cine Hollywood, depois tome um Shaolin e tudo e receba com muito carinho o que nós temos de identidade muito particular, de uma cultura que é tão única, é tão particular o que a gente tem aqui, que o que o Nordeste tem em si, com cada um sendo esse bloco que eu digo que o Nordeste, ele junto, ele é uma nação, né? Pelo que representa não só culturalmente cada um desses lugares, suas culturas, mas que eles representam como mercado em si. Então é muito interessante quando a gente consegue romper uma barreira e sentar, por exemplo, e ligar a Globo e ver o Cine Hollywood e ver o Ceará ocupando ali meia hora no horário nobre da grade, no conteúdo original, onde está ali o Ceará. E não um ator nosso somente representando, mas a nossa cultura. Né? Isso, se você parar para pensar, é inédito. Né? O próprio Cine Hollywood abriu esse caminho, onde a gente imaginava que a gente teria um programa na TV Globo que fosse o Ceará representado. Está lá nossos atores, está lá nossa história, está lá nosso sotaque, coisa que a gente jamais ouviu em grade nacional, a nossa forma de falar, lá correndo, e a gente exportando, e as pessoas por aí afora aprendendo o que é Spilicute, aprendendo a falar os nossos termos, o cearenseis, uns mais avançados, outros um pouco mais suaves, mas recebendo de volta o que sempre mandaram para a gente como universal, pois está aqui o nosso universal. Né? E isso é muito bom. E quando a gente transcende e vai para os festivais, o cinema cearense, na sua abrangência da riqueza que é o cinema do Ceará, com pluralidade e diversidade, e de qualidade, de universos e de gerações produzindo filmes os mais distintos e incríveis possíveis, ganhando prêmios fora de festivais importantes, como recentemente estava o filme do Carim na competitiva de Cannes. Para as pessoas entenderem o que representa isso, o que é que representa um filme estar na mostra competitiva de Cannes. Não tem, é o teto.
Não tem mais para onde ir. Tá entendendo? E tava lá o Ceará em peso, representando lá nossos atores, nosso diretor, equipes, profissionais e tudo. Então isso é imensurável o valor disso como ocupação de boas pautas de uma cultura e de um lugar. Né? Se você fizer um pequeno recorte, quanto custaria ao Estado comprar 30 minutos de Globo em horário nobre? Quanto custaria? Né? Não sei quanto custaria, mas seria uma fortuna. Postar lá de graça para o Estado do Ceará, que a gente colocou lá com a nossa cultura, com a nossa forma de ser. Né? Então isso é muito gratificante. E eu acho que amplia muito o olhar e abre muitas possibilidades do crescimento da nossa indústria. Né? Vira o satélite para cá. Né? Faz virar e ok, o que é que temos mais? Queremos mais, o que é que o Ceará tem mais? E tem. Né? E assim a gente consegue ganhar mais espaço com todos os realizadores que estão aí fazendo trabalhos incríveis. Halder, muito obrigada pelo seu tempo, por ter vindo Obrigado. aqui, Prazer. conversado com a gente. Foi um prazer poder conhecer um pouco mais da sua história, né, da sua trajetória, dos seus filmes. E espero lhe receber mais vezes aqui, e Obrigado, quem será um sabe para o prazer. lançamento do SIC, né? Sim, viremos com o maior prazer. Viremos. A data vai ser acho, 14 a 15 de agosto. Era 31 de julho, mas eles colocaram 2 semanas mais para frente. Mas falaremos mais a respeito quando chegar mais perto. Então sinta-se convidado, o Tá jornal está bom. de portas Obrigado. abertas para receber, para fazer esse lançamento. Tá bom, obrigado. Será um prazer. Estaremos aqui. Obrigado.